bem, nós vamos conversar agora com o prefeito de Rio Claro, Gustavo Pericinoto. Você, ouvinte, internauta, que quiser participar dessa entrevista com o prefeito, também pode enviar suas perguntas através do nosso WhatsApp, 998421255. Bom dia, prefeito. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Carla. Bom dia, Murilo. Bom dia, Garcia. Prazer estar de volta aqui, falar com você e com os ouvintes da Rádio Jovem Pan e os internautas que nos assistem. Às quartas-feiras, não é, prefeito? Aos poucos vamos retomando. Tivemos aí um período de muitos acontecimentos na política. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esses assuntos, mas existem projetos em andamento aqui no município, programas importantes que estão acontecendo. A gente vem noticiando aqui diariamente os trabalhos do Rio Claro em ação, muita coisa acontecendo nesse momento, não é, prefeito? Exatamente, Carla. Nós temos lá na equipe da prefeitura trabalhado muito para que a gente possa fazer as entregas com as quais nos comprometemos. Algumas delas para além, inclusive, do nosso plano de governo, não é? E estou muito satisfeito porque eu acredito que a gente vai... Eu estou muito satisfeito porque eu acredito que a gente vai... Deixa eu só acertar o microfone aqui. Tá. Murilo, dá uma força para o prefeito. Agora sim. Vamos acertar aqui? Programa ao vivo é assim mesmo, tem os detalhes assim, agora todo mundo pode ouvir o prefeito, pois não, Gustavo? Eu já falo meio alto, viu, Carla? Então, mas é bom estar com o microfone a postos. Então, a gente tem trabalhado muito sobre a questão do Rio Claro em ação e as obras estão em ritmo muito avançado, né, Carla? A gente vai conseguir entregar até o final do próximo trimestre, ou no primeiro trimestre de 2024, no máximo até o final do primeiro semestre de 2024, aquilo com que nos comprometemos. A gente... Acertando o microfone aqui. Agora sim, agora veio o especialista, viu, aqui, Marcos? Prefeito. Era ele que estava faltando aqui. Então, a gente vai avançar bastante, a gente vai conseguir entregar uma cidade com 50% dela recapeada. Nós estamos, depois de algumas décadas, Carla, lá no Nova Veneza, fazendo o asfalto, algo inimaginável, coisa que muita gente não acreditava e que duvidava. Daqui a 60 dias, nós estaremos lá no Maria Cristina, fazendo o asfaltamento lá, e a partir daí nós iremos para a Nova Rio Claro. É também importante dizer que tudo isso já está contratado, o dinheiro já está em caixa. Além disso, Carla, esse contrato prevê o recapeamento o asfaltamento de cerca de 70% das pontas de ruas da cidade. Para a próxima semana, no máximo na semana seguinte, a gente deve iniciar o asfaltamento. Mais uma vez aqui. Pronto, resolvido o microfone. Obrigado, viu? Agora vai. E já para a próxima semana, no máximo 15 dias, a gente deve começar, para que vocês tenham uma ideia, o asfaltamento da Avenida Potencial, também um desejo, um sonho antigo de entidades de classe, como a Ciesp, a Fiesp. Muitos empresários, muitos trabalhadores passam por ali e há 3 ou 4 décadas a gente aguardava, né? A cidade aguardava o asfalto por ali. Quando a gente fala de ponta também de rua, prefeito, parece ser uma coisa simples, mas que se arrasta décadas aí e na soma geral acaba sendo uma extensão muito grande, né? Ontem mesmo eu tenho um amigo, né, particular meu, o Dr. Gilson Lorenzo, um sócio do Dr. William Najib, que é colunista aqui da rádio e do jornal com vocês, e que relatava lá, por conta de alguns amigos que ele conhece, que não são meus amigos, que ali na Rua 23, por exemplo, no Jardim Anguera, uma ponta de rua, e ali é uma área de expansão, de crescimento de indústria. Muitas indústrias se instalando ali. A gente vai fazer o recapeamento total ali do Jardim Anguera e também essa ponta de rua a gente vai fazer, não é? Para além disso, a gente, a partir da semana que vem, Carla, publica o edital em que a gente prevê a troca de todas as lâmpadas de LED na cidade, né? Investimento muito alto da prefeitura, e a gente deve ter, então, uma cidade muito mais segura, porque isso tem reflexo na segurança, porque a gente sai de noites escuras para noites claras, não é isso? Melhora muito a sensação de segurança. A gente também está em ritmos acelerados com a construção das obras do novo hospital público. Ele deve ser entregue até o final do primeiro semestre do próximo ano. A revitalização da Avenida Rio Claro está dentro do cronograma. A semana que vem a gente publica os editais para contratação do restante do projeto, que é o asfaltamento ali da Chácara Lusa, toda a região do Inocop. Nós vamos refazer a Tancredo Neves.
passando ali pela rodoviária, mercado municipal, até o Lago Azul. A gente contrata a execução do projeto que ficou pronto da ciclofaixa ou da ciclovia que vem lá da Chácara Lusa, do Inocop, e vai até o Lago Azul, e também a troca das galerias, não é, que faremos ali na região do mercado municipal, e aumentaremos o escoamento da água. A gente terá uma maior quantidade de bocas de lobo, ou do que se chama popularmente de bueiro, porque isso deve melhorar a vazão da água. Então, a gente não vai ter mais, ou a gente espera que não tenha mais, num futuro muito próximo, assim que essas obras estejam prontas. A gente está falando não para esse verão, para o próximo verão, isso, uma vazão mais rápida das águas. Então, a gente ainda vai ter um certo volume de águas ali, mas a gente não vai ter a água permanecendo ali, trazendo mais segurança para as pessoas também, não é, Carla? Então, a gente está avançando em passos largos, a gente vai para a nossa 6ª escola, que será entregue agora nesse semestre. Para o ano que vem, a gente tem mais 2 unidades escolares. A gente tinha 1.300 crianças fora da escola quando nós assumimos, e a gente deve preencher essas 1.300 vagas até o final do nosso mandato. A gente está torcendo, viu, Garcia, para que não nasça muita criança, para que a gente consiga bater a nossa meta com o que a gente planejou, porque planejar a construção de uma escola, às vezes você tem que desapropriar uma área, ou você tem uma área, aí você tem que arrumar dinheiro, fazer o projeto, licitar. Então, às vezes, a gente fica um pouco atrás da demanda, porque as crianças nascem aí, mas a gente espera resolver definitivamente num futuro muito próximo. Então, tudo isso, entre outras coisas, a gente deve entregar até o final do mandato. E a gente espera também, a partir do próximo ano, Carla, pondo de pé a operação lá do campo da aviação, não é, fazer o início das obras de um novo aeroporto, de um porto seco, já falamos aqui sobre isso, não é? De 2 estações de tratamento de água. Aliás, a semana que vem, eu vou mandar a você, aí ficou pronta a maquete virtual da nova ETA 1. Não é? Vocês vão ver que é uma estação de tratamento de água que vai ser referência no estado de São Paulo. Ela tem uma tecnologia que não é pioneira, mas é o que tem estado da arte em termos de tratamento de água. Isso vai melhorar muito a nossa eficiência. E a gente espera que para o próximo ano, talvez até o final do próximo ano, início de 2025, a gente tenha definitivamente resolvido o problema de falta d'água aqui na cidade de Rio Claro. Tá? A gente está, só para atualizar em relação à história lá do campo da aviação, porque o que é que nós vamos fazer com o dinheiro? Isso está na lei, não é? É um aeroporto, um porto, 2 estações de tratamento de água, terminar lá uma obra que se diz inacabada, quase que inacabada, do Centro Cultural. A gente precisa revitalizar o Centro Cultural, uma escola que tem ali para o Progresso, Sueli Marim, a gente quer fazer lá, e obras de drenagem, né, que essas sim terão impactos no problema das enchentes da cidade. E com isso, a gente espera entregar uma cidade preparada para os próximos 30, 40, 50 anos. Alguns grupos já se manifestaram interessados na questão da área do aeroporto? Ainda não, Carla. A gente está modelando como é que a gente fará essa operação. Estamos decidindo se a gente vai fazer uma PMI, né, se a gente vai publicar um edital de chamamento, e aí qualquer interessado pode apresentar um projeto. Se houverem mais de um projeto apresentados, a gente tem uma comissão aqui da cidade, escolhe o melhor projeto. Ou um caminho que era o caminho que estava sendo amadurecido, isso deve estar pronto a semana que vem, é de nós contratarmos um grande escritório de urbanista, né, um grande arquiteto e urbanista, e aí este teria o trabalho de fazer audiências públicas, de coletar ideias dos cidadãos e também de eventuais empresários interessados. Então, a gente tornaria isso público e a gente, através de eventos presenciais e também remotamente, não é, via e-mail ou participação através do nosso site, a gente colheria as ideias da sociedade rio-clarense, dos empresários, e aí não são só os empresários do ramo de Rio Claro, e esse urbanista ficaria a cargo de modelar um projeto básico, não é um projeto executivo, mas um projeto básico que teria as diretrizes da política urbanista que seria aplicada ali naquela área, não é? A nossa ideia, Carla, eu já antecipei aqui na última conversa que nós tivemos, é que a gente tem uma grande esplanada ali, uma grande praça, que a gente melhore a questão da mobilidade urbana daquela área, que a gente melhore o entorno daquela área para que a gente possa dar segurança para os ciclistas que ali passarem, para o pessoal que por ali caminha, não é? E que a gente tenha uma arborização ali muito significativa. Enfim,
que ali seja definitivamente uma marca da nossa cidade, né, que tem esse traço de pioneirismo e de inovação, tá bom? Ó, só para dar o último recado, falando lá do campo da aviação, a gente começou ontem, Carla, não é, a obra lá na João Polastri. Você deve se recordar que no passado foram feitos estacionamentos ali para suprir uma demanda antiga, não é? E aí houve um estrangulamento da via que passa ali e dá acesso no início da João Polastri. Uma situação perigosa ali, né, prefeito? Uma situação perigosa. Então, a gente começou ontem já fazendo os saqueamentos lá e a gente espera entregar essa obra em 90 dias, não é? Fica muito bonito ali. O nosso jornalista de política do Jornal Cidade, o Lucas Calori, hoje ele acordou cedo, viu, prefeito? Tem pergunta mas quando aqui ele manda de madrugada, né, cara? Vamos lá. O Lucas pergunta o seguinte: ontem o Lucas Calori recebeu no seu programa Farol, no fim da tarde, o ex-prefeito Juninho da Padaria. E durante esse programa, o Juninho citou que as obras que o senhor está conseguindo realizar hoje, prefeito, elas foram viabilizadas graças às certidões que o Juninho obteve na sua gestão. Isso teria autorizado, liberado o senhor agora para poder realizar essas obras. Qual a sua opinião a respeito dessa fala? O rei nunca perde a majestade, né, cara? Pede para ele trazer as certidões. Não adianta, né? Tem quem nasce para fazer uma coisa, continua fazendo a vida inteira, né, Garcia? Não tem jeito. Então pede para ele trazer as certidões aqui. 3 contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Fato histórico. Isso, fato inédito histórico, não é? Agora, eu, Carla, tenho, brincadeiras à parte, muito respeito por quem participa da vida pública. Fazer política não é fácil. A gente dedica quase que integralmente o tempo da nossa vida em prejuízo da nossa família, não é? Mas acredito eu, não é, que se faz importante, para além das palavras, cara, porque, veja, a Nova Veneza não dependeu de certidão nenhuma, um convênio do Estado em que não dependeu de certidão, não é? O asfalto que nós estamos fazendo, não é, dependeu de uma certidão que nós conseguimos, e não é uma certidão, nós recuperamos o crédito que a cidade nunca teve. Depois, o Hospital Público Municipal foi feito com dinheiro próprio, independentemente de certidão. A Avenida Integração, que nós faremos ali da 24, o projeto ficou pronto, a gente deve licitar a partir da semana que vem até sexta-feira, e, portanto, em novembro, a gente deve ter o início dessas obras, que vai sair lá da 24 e vai até Batovi, quase, né, até Washington Luiz ali, passando pela Labaguete, Hospital, Rua 6, chega lá na Jacutinga, Panorama, Paineira, Jardim Figueira, Santa Elisa. Essa obra também é uma obra que a gente fará através de terrenos que a gente deve leiloar, né? Isso deve acontecer em cerca de 30, 40 dias. Com esse recurso, a gente vai fazer aquela obra. A obra da Avenida Rio Claro, a revitalização da avenida, também não depende de certidões, não é? Eu acho muito curioso, não é, que o trabalho que nós fizemos com muito esforço, com muito trabalho, e a gente tem evitado, né, Carla, com todo o cuidado, na medida do possível, falar do passado. A gente não gosta de fazer crítica. Eu me recordo que, se a gente voltar 4 anos no tempo, Garcia, se a gente voltar 4 anos no tempo, exatamente, né, 3º ano de mandato do ex-prefeito, dos 20, 30 minutos que estaria aqui, era falando, olha, eu não estou fazendo isso porque estava endividada a cidade, porque a cidade estava endividada. Vocês lembram disso? É só recuperar, isso está gravado, né? Nós estamos aqui dando boas notícias para a cidade. A João Polastri, né, eu disse, vai sair por conta disso, né? Um erro cometido, inclusive na gestão dele, que nós vamos ter que corrigir agora. Enfim, eu tenho muito respeito pelas pessoas que fazem isso, mas eu acho, Carla, que o tempo, não é, da política, ele está mudando, graças a Deus, não é? Então, é muito princípio, se faz muito necessário a gente lidar com a verdade, falar a verdade. Não sei se o povo de Rio Claro, que é um povo muito sábio, não é, vai se deixar enganar por mais de uma vez. Tanto o ex-prefeito Juninho da Padaria, como também o seu vice-prefeito, Rogério Guedes, eles já se declararam pré-candidatos a prefeito. Como é que o senhor está vislumbrando e visualizando essa futura disputa, prefeito? Olha, de maneira muito saudia, né, Carla? Eu tenho certeza, eu acredito que a gente precisa ter candidatos, é importante. Espero definitivamente que nós tenhamos muitas opções no pleito de 2024.
Quanto mais opções, melhor, porque assim o povo de Rio Claro pode, não é, daqueles que já tiveram uma oportunidade, verificar o que fizeram, o que não fizeram, não é? Se tivemos escândalos de corrupção no governo, se não tivemos escândalos de corrupção no governo, ou se o governo foi sério, se não foi sério, quais as entregas, não é? Porque é importante o debate, não é, Carla? Então, quanto mais pessoas a gente tiver na vida pública, participando, colocando o nome à disposição, eu vejo isso como extremamente salutar e é importante porque é um direito, não é, que nós demoramos tanto tempo para conquistar o direito ao voto e que eu sempre defendi, a gente não pode abrir mão, né, de votar. Muita gente ficou afastada da política, mas eu percebo, viu, Murilo, um movimento de volta. Eu percebo as pessoas voltando a se interessar por política, voltando a querer participar ativamente, e isso só tem... sabe quem ganha com isso? É a cidade de Rio Claro. Só fazer um registro também que o ex-prefeito do Altimário também já se manifestou como pré-candidato a prefeito. Já tem muita gente aí chegando no cenário, mas tem outros assuntos também da política que eu vou passar a palavra agora para o Garcia. Pois não, Garcia? Então, eu vou retomar aí a questão de governo, porque eu observo a política de Rio Claro há 40 anos apenas, né? E uma coisa que eu verifico é que sempre que tem eleição, pouca importância se dá à questão do desenvolvimento econômico. E o que eu tenho observado no seu governo é que você tem adotado medidas que impactarão muito nessa área, porque o pessoal fica restrito à educação, saúde, segurança. Acontece que com o desenvolvimento econômico você resolve vários problemas nessas áreas, porque se eu trabalho numa empresa de médio porte para grande porte, eu tenho plano econômico. Se eu tenho um bom salário, eu posso pagar uma escola. Então, tudo isso reflete na cidade em geral. Então, qual a sua avaliação do impacto dessas obras, desses projetos que você está desenvolvendo para o desenvolvimento econômico de Rio Claro? Ô, Garcia, é exatamente isso, não é? Você, como um analista político de longa data, não é? Tem capacidade de perceber os movimentos, porque acompanha isso de perto há muito tempo, não é? O que é que eu me propus a fazer? E aí, isso não quer dizer que necessariamente seja traduzido em popularidade imediata ou em voto imediatamente, não é? Eu conversei com algumas pessoas importantes, uma delas, o atual secretário de Estado do governador Tarcísio, Gilberto Kassab, quando eu assumi. Ele foi prefeito de São Paulo e havia, então, naquela oportunidade, quando eu conversei com ele, havia sido o único prefeito reeleito de São Paulo. Depois o Bruno Covas conseguiu essa façanha também e acabou falecendo. Hoje a cidade de São Paulo tem o prefeito Ricardo Nunes. Então, o que é que ele me disse? Ele falou, olha, Gustavo, quando a gente é eleito, né, especialmente no primeiro mandato, a gente precisa fazer o que a gente acredita que é certo. E mais do que isso, a gente tem que pensar no futuro. É um erro quando a gente tenta resolver questões imediatas e só pensar no agora, porque a gente não planta nada que será colhido no futuro. E acredite você ou não, me dizia o secretário, o Gilberto Kassab, né, nessa conversa, acredite você ou não, o povo é muito sábio. O povo sabe compreender. Pode ser que durante o seu mandato as pessoas não tenham essa compreensão imediata, mas não se esqueça que quando você for, eventualmente, caso venha a ser candidato à reeleição, você terá uma coisa que se chama campanha eleitoral, que é um momento em que as pessoas começam a se inteirar dos assuntos da cidade e do que foi feito no passado. E aí elas vão verificar. Então, é importante dizer isso, porque nós pensamos, não é, que uma das perguntas, Garcia, que sempre me fizeram, quando eu fui candidato em 2016, 2018, 2020, era a seguinte: bom, candidato, né, em campanhas eleitorais e pré-campanhas, candidato, me diga uma coisa, você sabe onde é que está o sapo? Né? Eu, impactado com essa pergunta, dizia assim, mas como assim, né, onde está o sapo? Pois é, a gente quer saber se o senhor sabe onde é que o sapo está enterrado em Rio Claro. Porque Piracicaba está crescendo, Limeira está crescendo, Araras começou a crescer e a gente aqui empacado, não é? Perdemos a Hyundai, a Honda, a Mercedes e por aí afora. Você ia para Piracicaba há 20 anos atrás, Piracicaba tinha um centro lá, hoje arranha-céus no centro da cidade, em Limeira. Se o senhor não souber onde está o sapo, não adianta. Né? Tratando do tema, eu disse, olha, não, a gente tem uma ideia, não é? E é isso.
Quando a gente trata dessa questão do campo da aviação, o que é que a gente está colocando em marcha definitivamente? Para que você possa promover o desenvolvimento econômico, você tem que criar condições de atração de indústria, fortalecimento de prestação de serviço, fortalecimento do comércio. Você tem que, para que isso aconteça, acionar alavancas, preparar a cidade para isso. Não adianta nada vir uma indústria para cá, ir lá no DAI, e não ter uma certidão de que tem água disponível. Porque o nosso sistema público de abastecimento de água, não é? Quem está nos assistindo vai saber disso. Vira e mexe, falta água, a pressão muito baixa na cidade. Porque é um sistema público de abastecimento para 150 mil pessoas e tem 200 mil pessoas. Então, o que é que a gente tem que fazer? Melhorar a infraestrutura básica da cidade, a gente tem que formar mão de obra, qualificação de mão de obra, a gente tem que ter uma área e a gente tem que ter os modais, né? Que a gente tem o modal rodoviário aqui, o modal ferroviário, e a gente quer agora para o modal aéreo. Então, é isso que a gente está pensando. Quando a gente fala de entregar duas estações, me desculpem, de tratamento de água, a gente está resolvendo o problema de água da cidade para os próximos 100 anos. Aí a gente pode ter mais moradia, a gente pode ter mais comércio, a gente pode ter mais indústria, a cidade prospera. Quando a gente fala de trazer um aeroporto, e mais do que isso, um porto, não é? Um porto seco, o que é que a gente está falando? De gerar, até 2030, cerca de 30 mil empregos na cidade. E de fazer com que a nossa receita, que hoje é de R$1 bilhão por ano, vá para 2 até 3 bilhões por ano. Essa é a história de cidades que, quando instituíram um porto seco, aconteceu. Essa é a história no mundo de cidades que um porto ou um porto seco representam. É uma mudança. Então, toda essa construção que nós estamos fazendo, não é, Garcia, é para que até 2028, 2030, portanto, caso eu venha a ser candidato à reeleição e caso eu venha a vencer as eleições, não é nem para mim. Nós estamos falando para um futuro muito que pode parecer distante, mas estamos falando daqui 5, 6 anos, uma cidade, não é? E quero que quem esteja nos ouvindo aqui grave essa conversa de hoje, não é? Registre em sua memória, porque a gente deve ser, caso tudo isso aconteça de fato, a cidade mais rica da região metropolitana de Piracicaba, que hoje é Cordeirópolis per capita. O Garcia falou também sobre a questão do gabinete do vice-prefeito, na sua participação hoje aqui na política. Então, eu vou pedir que ele elabore essa pergunta, mas já vou acrescentar uma do Lucas também, que é sobre esse assunto. O Lucas enviou o seguinte: o vice-prefeito Rogério começa hoje a atender em gabinete no NAM. O prefeito acatou uma solicitação do vice-prefeito, mas os vereadores não gostaram e querem revisar a reforma administrativa que autorizou o gabinete para o vice. O senhor pretende fazer isso? Retirar esse gabinete? O Garcia também quer... Porque na sessão de segunda-feira, a Carol Gomes e o Sérgio Carnevale tocaram nesse assunto. E aqui na lei orgânica do município, existe apenas a montagem de um gabinete para missões especiais, ou seja, o prefeito pode designar o vice para missões especiais. Mas aquela coisa, né? Casamento novo, embora fosse um casamento arranjado, tá tudo em harmonia, então você quer agradar o seu parceiro, ou quem está junto, a sua parceira, no caso o parceiro aí de chapa. Agora, como fica isso hoje, prefeito? Pois é, Garcia, eu tomei a decisão de fazer a exoneração do secretário de Segurança por algumas razões. Tá? Primeiro, por uma questão administrativa. A gente entendia que agora, há 1 ano e meio de eleição, a gente precisava fazer uma mudança e melhorar as condições de segurança na cidade. Quem está nos ouvindo pode dizer, né, se ele se sentia tão seguro assim, em alguns momentos aqui na cidade. Então, a gente precisava fazer uma mudança ali do ponto de vista administrativo. Depois, não é, Garcia, eu achei muito curioso, não é, que a partir da decisão tomada da construção de um aeroporto, de um porto, de 2 estações de tratamento de água, de resolver o problema de enchente aqui na cidade, com a venda do campo da aviação, que está condicionada a essa história, não é? Ele ter se posicionado contra. Até porque, se você fizer uma pesquisa rápida e você é bom nisso, você vai ver que está no nosso plano de governo. Como é que não estava sabendo? Como é que podia ser contra? A gente se comprometeu com a instalação de um porto seco aqui na cidade. E com uma nova destinação daquela área e de um aeroporto, entende? Então, isso tudo acabou com que a gente resolvesse tomar essa decisão. E respeitamos. Se é desejo disputar a eleição contra a gente, que dispute, não é? A população de Rio Claro tem que resolver. De outro lado, ele fez um requerimento, não é?
porque quer estar lá numa sala na prefeitura. Há jurisprudência no sentido de que isso é mandatário. A gente deve dispor, especialmente porque nós fizemos isso no início do mandato. E eu não tenho problema nenhum, Garcia, em ser republicano e democrático, não é? Afinal de contas, acabou que foi eleito junto com a gente, embora tenha, né, adotado uma postura pouco republicana, pouco democrática, não é? Sem diálogo. Isso não significa que eu também vá ser igual. Então, nós temos um gabinete criado, isso está previsto na lei, se a pessoa for eleita, vai disputar a eleição. Veja, isso não há problema nenhum. Não é? Eu não tenho nenhum receio. Compete a mim, Garcia e Carla, compete a mim fazer o quê? Trabalhar, fazer o que eu estou fazendo. Eu fui eleito para cumprir uma missão que me foi dada pela população. Eu tenho um plano de governo, tenho todo um projeto feito e eu espero até avançar para além disso. Então, a minha missão, o meu sonho, quer dizer que a gente vai conseguir fazer, é mudar a história da cidade. Eu estou convencido que essas ações que estamos implementando, e elas todas acontecerão, sairão do papel, não é? Elas irão mudar a nossa história. Só para complementar, Garcia, e falar mais um pouco desse assunto, para daí a gente poder seguir, falar do que é importante para a cidade, não é? Também foi dito primeiro, o que me chocou é que isso está no nosso plano de governo. Isso está no nosso projeto de governo. Então, como é que não pode não saber e como é que pode ser contra? Né? Isso está lá no site do Tribunal Superior Eleitoral. Depois, não é? A notícia de que... E a única coisa que é verdade, eu tenho que reconhecer, Carla, é que a gente não consultou o vice para nada. Entende? Ele disse que não foi consultado. De fato, isso eu não posso negar. Então, não foi consultado para fazer o hospital, não foi consultado para fazer a nova Avenida Rio Claro, não foi consultado para fazer a Avenida Integração, não foi consultado para fazer as 2 estações de tratamento de água, acabar com o problema de falta d'água na cidade, não foi consultado para fazer as 8 escolas, não foi consultado para resolver o problema ali do estrangulamento na João Polastre, não foi consultado para fazer o asfalto Maria Cristina, e depois do Nova Veneza, primeiro, Maria Cristina, Nova Rio Claro, das pontas de rua, não foi de fato consultado para o recap de 50% da cidade, não foi consultado de fato para as arenas esportivas, as areninhas, que já foram 2 entregues, a gente deve continuar, que é um sucesso aqui na cidade, não foi consultado no resgate do crédito e da credibilidade da cidade. Então, isso é a única coisa que eu devo concordar, porque, de fato, isso é verdade. Muito bem. Prefeito, nosso tempo está terminando, mas eu tenho várias perguntas aqui de ouvintes. Vamos começar, Murilo? Rapidinho, pode ser um... Ping-pong. Vamos lá, Murilo. Eu não sou muito rápido, né, cara? Depois a gente encaminha todas essas questões para a assessoria do prefeito. Vamos lá. Prefeito Oscar da Vila Elizabeth, ele pergunta por que Rio Claro não faz algo que acontece em outras cidades. Da meia-noite até às 6 horas da manhã, os semáforos ficarem todos na cor amarela, devido à segurança. Enfim, ele diz que é muito perigoso ficar no semáforo este horário parado. Como é que ele chama mesmo? É o Oscar da Vila Elizabeth. Oscar, um abraço para você aí, obrigado pela sua participação. Tá, Oscar, eu vou passar essa sua sugestão para o pessoal da mobilidade urbana lá, o Paulo, nosso secretário. Pode deixar que eu vou pedir para fazer um estudo em relação a esse assunto. A dona Carmen, prefeito, ela pede para o senhor quando... Só para lembrar, viu, os radares estão desligados essa hora. Então, para quem, numa questão de segurança, precisa ultrapassar o sinal vermelho, não tem multa. Nos locais onde tem radar. Só passar com cautela, né, prefeito? Tomar cuidado. Só passar com cautela, né? Dona Carmen, ela pede que o senhor, quando puder, mande alguém lá, prefeito, na rua 23, avenidas 15 até a 19, no Jardim Rio Claro, para ver o abandono que estão os terrenos baldios. Por ser terreno abandonado, se acham no direito de jogar também lixo, a situação só vai piorando. Daqui a pouco vai até encontrar corpo desovado, segundo a dona Carmen, lá no local. Esperamos que não. Dona Carmen, Rio Claro não tem se caracterizado por ser uma cidade violenta, não é? Mas eu vou pedir para a prefeitura, né, intensificar ainda mais. Você pode perceber aí, né, para quem tem andado pela cidade, que hoje Rio Claro está muito mais bem organizada. Rio Claro está, do ponto de vista da zeladoria, dando um exemplo para as cidades vizinhas, não é? E esses terrenos baldios, o que a gente tem feito? São terrenos de particulares, a responsabilidade de cuidar é do proprietário, não é da prefeitura.
mas a gente vai lá, multa o proprietário e faz a limpeza. Tá? Depois, Carla, você me passa o endereço, por favor. Sim. O José Brandino, ele dá uma sugestão, se poderia colocar a Avenida M33 no Jardim Floridiana de 2 mãos, como era antes. Com a mudança que foi implantada, a situação ficou horrível para os moradores, pois se trata de uma rua bem larga. O trecho seria, então, Avenida M33, entre a Avenida Brasil e a Rua 1A, próxima ao SESI. Tá bom, José. Eu vou encaminhar também a sua sugestão para o pessoal da Mobilidade Urbana para fazer um estudo, tá? E peço para entrar em contato com você. Só lembrar, José, que a gente está quase que concluindo, aproveitar e falar da M33, ali próximo, a gente vai fazer uma grande avenida M37, que vai ligar o Jardim Progresso até o Distrito Industrial, legal, a avenida potencial lá, tá? Isso está quase de pé, até o final do mandato a gente vai entregar isso. Tem uma pergunta também sobre a FATEC, mas está um pouco confusa. Eu vou pedir que o ouvinte explique direitinho aqui, depois eu encaminho para a assessoria do prefeito, que ele faz um questionamento por que a FATEC em todo o terreno do chanceler. Aquele terreno ao lado da creche de quem é? Eu não conheço creche ali na região. A FATEC está numa parte do terreno do chanceler, certo, né, que é a parte ali da esquina, bem na frente do Centro Cultural. A escola funciona na outra esquina do estado ali. No meio daquele terreno está reservado para uma ETEC, futuramente. É uma escola de ensino médio. A FATEC é ensino superior, é uma faculdade. O que tem, cara, é entre a escola estadual e a futura FATEC, nós temos um espaço ali para futuramente... Mas era uma ETEC, não há projeto de creche naquele local. Ali há uma ideia de se fazer uma ETEC, né, voltada para a tecnologia, como será a nossa FATEC. A nossa FATEC, sim, um modelo pedagógico inovador e pioneiro, né? Será um hub de inovação a nossa FATEC.